Conjunto dos números racionais. Vamos fazer o conceito de conjunto dos números racionais. Conceito dos conjuntos racionais. Vamos pensar numa divisão. Quando a gente vai fazer uma divisão, a gente tem o divisor, o dividendo, na verdade, o dividendo, o divisor, e embaixo nós temos quem? O quociente. Então nós temos dividendo, divisor e o quociente. Nós podemos representar esse dividendo, divisor e quociente da seguinte forma: o D maiúsculo sobre o D minúsculo, que é igual ao quociente. Então, os números racionais nada mais é do que uma divisão. E o resultado dele é o quê? Quociente. Então, os números racionais, eles são representados, o conjunto dele, pela letra Q. E quem são esses números? Esses números é qualquer número que eu possa fazer uma divisão. Então vamos pensar aqui. Se eu colocar aqui, olha, 4 dividido por 1, é uma divisão? É uma divisão. Por quê? Se eu pegar 4 e dividir por 1, vai dar quanto? Tenho 4 maçãs e vou dividir para uma pessoa. Então, vou pegar essas 4 maçãs e dividir para 4 pessoas. Então, 4 é um número racional. Correto? Se eu pegar, por exemplo, 1 e dividir por 2. Se eu pegar 1 e dividir por 2, observe que vai dar um número aqui 0, alguma coisa, não é isso? Não vai dar um número inteiro. Mas eu posso representar ele o quê? Olha, dividendo, que é o D maior, 1 sobre divisor, que é o D menor. Ou seja, 1 sobre 2 é um número racional. Então, existem os números racionais e eles podem ser também, por exemplo, aqui eu coloquei o 4, ele poderia ser o menos 4, sem problema nenhum. Ele poderia ser o menos meio. Acontece o seguinte, que a gente não tem como enumerar esses números. Então, a gente fala o seguinte, que os números racionais é qualquer divisão, e na matemática eles colocam assim, ó, a divisão do número A por um número B, certo? Onde esse B aqui, ele pode ser qualquer número. O A pertence a qualquer número inteiro. Ou seja, ele pode ser menos 1, menos 2, 10, 1 milhão, qualquer número esse A pode valer. E esse B, ele tem que ser diferente de 0. Sabe por quê? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 4 maçãs. Vou dividir para 0 pessoas. Vai haver uma divisão? Não vai haver. Não existe como eu pegar 4 maçãs e dividir para 0 pessoas. Então eu vou ficar com 0 maçã. Então isso aqui é uma coisa que nós falamos que é absurdo. É absurdo e não existe. Então essa parte de baixo aqui, que é o D menor, veja, ficaria assim, ó, 4 sobre 0. D grande, D menor. Isso é um absurdo. Então não existe. Então
tem que ser diferente de 0. Aí vocês vão observar que na página 14 do livro de vocês, lá no conceito, está falando o seguinte, que o A tem que ser um número inteiro e que o B tem que ser um número inteiro também, diferente de 0. Só que lá no livro de vocês, o livro está errado, vocês foi colocado lá B igual a 0. Então vocês pegam aquela igualdadezinha e dá um tracinho para dizer que é diferente, tá certo? Tá lá na página 14, no conceito lá do livro, tá errado o conceito de vocês, ok? Bom, então já sabemos o que é um número racional. É uma fração onde o A pode ser qualquer número inteiro, o B pode ser qualquer número inteiro, porém não pode ser o 0, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre a comparação dos números, ok? Vamos lá. Primeiro, para a gente comparar um número, a gente tem que conhecer a reta numérica. O que é a reta numérica? É uma reta onde a gente fixa um número. Vamos fixar o número 0 aqui, tá certo? Todo mundo que anda para cá tem valor positivo. Todo mundo que anda para cá tem valor negativo. Correto? Então vamos pensar aqui. Nessa reta numérica aqui, eu tenho 0. Se eu quero chegar no 1, eu vou andar para lá e vou colocar o quê? O 1. Se eu quero chegar no 2, eu vou colocar o 2. E assim eu posso ir até onde? Até o infinito. Esse 8 de cabeça para baixo ali significa que os números vão até infinito, tá? Da mesma forma eu vou andar para cá. Mas só que quando eu ando para cá, eu ando negativo, eu ando para trás. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, e vou até o quê? Menos 3, e vou até o menos infinito também, certo? Então, é importante observar que para a gente localizar os números na reta numérica, a gente precisa de saber esses conceitos. Que existe um 0, onde é que começa tudo, e que quem anda para lá anda positivo e quem anda para cá anda negativo, tá certo? Então vamos pensar aqui agora, olha. Vamos pegar um número aqui para a gente representar ele e colocar ele na reta, certo? Vamos colocar o número 2 numa reta. Vamos fixar o número 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a minha reta, correto? E vou fixar o número, qual número que eu vou fixar? O número 0. Aí eu vou olhar o número 2. Para onde eu tenho que ir? Eu não tenho que ir para a direção de lá? Então eu vou na direção aqui 1 e vou aqui na direção 2. Pronto, está representado. Esse aqui é o meu número 2. Está representado aqui, ó. O 2 está representado na minha reta. Ah, mas eu não quero o 2, eu quero o menos 3. Então o que eu vou fazer para representar o menos 3? Eu vou andar a partir do 0, só que andando para cá. Então vai ficar, olha, menos 1, menos 2, menos 3. Está aqui, ó, o menos 3 está representado. Você coloca um pontinho e representou ele. Tá certo? Agora, a gente pensa assim, olha, existe a forma da gente representar outros números diferentes. Por exemplo, vamos representar, no exemplo de vocês ali, o número 1/4. Certo? Vamos representar esse número nessa reta aqui. Aí a gente vai pensar o seguinte.
quantos inteiros tem aqui? Não tem inteiros, não é isso? Se não tem inteiros, é porque ele está entre o 1 e o 0. Ou seja, quem está antes desse número aqui? Antes do 1. Olha, quem está antes do 1 não é o 0? Então, esse número 1/4, ele está depois do 0, porém antes do número 1. Aí, como é que eu coloco esse número? Eu pego isso aqui, eu estou vendo que esse 1 ele é dividido em quantas partes? 4, não é isso? Então, eu vou dividir aqui em 4 partes, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. E eu quero quantas partes dessa? Uma. Então eu só quero esse pedacinho aqui, ó. 1/4. Tá aqui, ó. 1/4 tá representado. Correto? Então ficou representado o número 1/4. 1/4. Mas esse número, por exemplo, ele poderia ser um outro número. Vamos colocar um outro exemplo aqui, olha. Que está aí no material de vocês também. O exemplo é o menos 11 sobre 3. Esse é o número que nós temos que representar. Aí a gente observa o seguinte, que se eu pegar aqui, olha, menos 11 sobre 3, eu sei que o 11 é o divisor e que o 3 é o dividendo, não é isso? Então a gente vai fazer essa divisão, porém o número aqui é negativo. Nós vamos trabalhar com ele positivo, não tem problema. Aí vamos pensar aqui, quantas vezes o 3 cabe dentro do 11? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 11 tira 9, 2, não é isso? Aí veja só então, o que vai virar isso aqui, ó? Nós temos essa parte aqui, que é o menos 3, correto? E temos aqui, olha, o 2 não é o D grande? Então ele vai ficar onde? Em cima. O 3 não é o D pequeno? Ele vai ficar onde? Embaixo. Então esse aqui vai ser o D grande e esse aqui vai ser o D pequeno. D grande sobre D pequeno. Então a gente coloca menos 3, D grande sobre o D pequeno. Aí o que nós podemos perceber agora disso aqui? Olha só como é que nós vamos fazer. O que eu sei? Eu sei que eu tenho essa parte aqui que ela é inteira, não é isso? Então a gente vai pensar assim, bom, menos 3 e 2/3 aqui. Para onde ele vai estar localizado? Então a gente vem aqui, faz a reta e coloca o 0, tá certo? E coloca o menos 3. Aí a gente faz assim, quem é que está antes do menos 3? Se o menos 3 está aqui, antes dele vai estar quem? Não é o menos 4? Então vai estar o menos 4, antes do 3. Então quer dizer que esse número, ele está daqui até aqui. Correto? Daqui até aqui. Então, e esse número ele é o que? Ele é o que? 2/3, não é? A fração? Então nós temos que dividir esse pedacinho aqui em quantas partes? 3, não é isso? Em 3 partes, vamos lá. Uma parte, 2 partes, 3 partes. E nós vamos querer quantas partes dessas 3 partes? 2, não é isso? Então, olha, menos 3
menos 3 inteiros e 2 terços, vai dar aqui, ó, uma parte, duas partes. Então vai ser onde? Aqui, ó. Então aqui vai estar localizado o menos 3, 2 terços, ou simplesmente quem? O número que a gente queria aqui, ó, menos 11 sobre 3. Correto? Então, aí nós fizemos a parte de colocar esses números na reta. Se você observar, vamos observar o seguinte aqui, ó, pra gente fazer o trem bonitinho aqui, ó. Vamos fazer uma reta aqui, ó. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma comparação de números. Vamos observar aqui alguns números. Vamos colocar aqui, ó, menos 4, tá no caderno de vocês aí, menos 4,6 e 7,8 e 7,8. Aí vamos perguntar assim, quem é maior? Quando a gente vai comparar números, a gente vai dizer se ele é maior, a gente vai dizer se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual. Tá certo? Então vamos lá. Vamos localizar esses dois números aqui. Veja, eu tenho menos 4,6. Em qual parte ele vai estar? Menos 4,6, vamos supor que aqui seja quem? O 0. Então, menos 4,6 ele vai estar mais ou menos na parte de cá, não é isso? Menos 4,6. E o 7,8? Ele é um número positivo, então ele vai estar onde? Na parte de cá. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, que quem é maior? Esse número ou esse número? O de cá é maior, não é isso? Então nós podemos fazer assim, ó, menos 4,6, menos 4 é menor do que 7,8. Ou seja, nós fizemos uma comparação, ok? Vamos ver um outro número aqui, olha. Menos 1/3 e 13. De novo, nós temos que fazer a nossa reta para a gente saber como é. Vamos fazer a reta. Fazendo a reta. Aqui está o 0. Menos 1/3. Vamos supor que o menos 1/3 esteja aqui. E o 13 vai estar onde? Vai estar para cá, não é isso? Quer dizer que menos que 1/3 é menor do que 13. Basta eu pegar esse número aqui e fazer isso aqui, ó. Colocar esse número aqui. De certa forma, nós podemos dizer o seguinte, que vamos observar 0, 1, 2, 3. Quem é maior? O 0 ou o 2? O 2 é maior. Isso quer dizer que o 0 é menor do que 2, não é isso? Então, nós dizemos que 0 é menor do que 2. 1 e 3, quem é maior? Então nós podemos dizer que 1 é menor do que 3. De certa forma, sempre vai estar o seguinte, esse que está antes aqui é menor do que o outro. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, menos 1 e menos 2. Se eu quero saber quem é menor, basta eu olhar o quê? O número que está antes vai ser sempre menor. Então, olha, quem é menor? Menos 1 ou 0? É o menos 1. Por quê? Porque o menos 1 está antes do 0. Quem é menor? O menos 1 ou o menos 2? O menos 2. Por quê? Porque o menos 2 está antes do... O menos 2 está antes do
menos 1. Então, todo mundo que está à direita vai ser menor do que o está à esquerda, né? Todo mundo que está à esquerda olhando para nós, à minha direita, né? Todo mundo que está para cá vai ser menor do que o que está para o outro lado, certo? Bom, então fizemos a comparação e vamos observar alguma coisinha até interessante aqui, olha só. Aqui, menos 4,6 e 7,8. Nós tínhamos um número positivo, negativo e um número positivo. Aqui um número negativo e aqui um número positivo. Dessa forma, nós podemos dizer o seguinte, que todo número negativo é menor do que um número positivo. Correto? Todo número negativo é menor que um número positivo. Então, se eu colocar assim, ó, menos 1/5 e 3/4, quem é menor? Nem precisa fazer a guerra, a reta, né? Nem precisa a gente fazer a reta, basta olhar que esse número aqui é o quê? Negativo. Portanto, menos 1/5 é menor do que 3/4. Sem nem olhar a reta. Por quê? Porque eu já descobri que o número negativo sempre é menor do que o número positivo. Correto? Vamos ver outro caso aqui. Outro caso bastante interessante aqui, que é o menos 5 e o 0. Quem é menor? Basta eu olhar aqui na minha reta. Aqui está o 0. Para onde está o menos 5? O menos 5 está para cá. Portanto, menos 5 é o quê? Menos 5 é menor do que 0. Se eu colocar, por exemplo, menos 12 e 0, quem é menor? O menos 12. É incrível, né? Mas como 12 é menor que 0? Não é 12, é menos 12. É porque é negativo, certo? De certa forma, nós podemos concluir o seguinte, que todo número negativo é menor do que 0. Todo número negativo é menor do que 0. Da mesma forma, podemos concluir que todo número positivo é o quê? Maior que 0. Da mesma forma, podemos concluir que todo número positivo é maior do que 0. Agora, se eu quero comparar, por exemplo, dois números negativos, menos 3 e menos 1, e quero comparar dois números positivos, vamos colocar 3 e 1. O que mudou aqui? Somente os sinais. Aí, olha, eu vou observar aqui, ó, quem é maior, menos 3 ou menos 1? Né? Então a gente vai pensar o seguinte, olha, vamos fazer a reta aqui, ó. Vamos fazer a reta. Suponha que aqui está o 0, certo? Onde está o 1, o menos 1? Está aqui. Aqui é quem? O menos 2. E aqui é quem? O menos 3. Se eu estou comparando dois números negativos, o da esquerda vai ser menor do que o da direita. Então, o que eu vou fazer? Ó, menos 3 é menor do que menos 1. Observe, então, que menos 3 é menor do que menos 1. Como menos 3 menor que 1? É 3 menor que 1? Não é 3, é menos 3. E menor que 1. O que você prefere? Ter menos 3 ou ter menos 1 real? Né? Então, é isso que você tem que pensar dessa forma. Eu prefiro ter menos 1 real do que menos 3 reais. Por quê? Porque a sua dívida será maior se você tiver menos 3 reais. Então, menos 3 é menor do que menos 1. Tá certo? Agora, vamos da mesma forma. Aqui 1. Aqui está o 2, aqui está o 3. Ou seja, 1 é o quê? Menor do que 3. Então, olha, 1 é menor do que 3.
Ora, menos 3 é menor que menos 1 e 1 é menor que 3. É assim que a gente vai fazer a comparação. Toda vez que eu comparar, coloca uma reta numérica, tá certo? Não pode tá dando vacilo nisso aí, tá certo? Então, quando se vai comparar números, nós temos que estar observando. Conclusão, o número da esquerda sempre vai ser menor do que o número da direita, tá certo? O último exemplo que está no livro de vocês aí é o seguinte: 12,9 e 19,2. Aí pergunta o seguinte: quem é maior, 12,9 ou 19,2? Né? Basta a gente fazer a nossa reta. Vamos colocar aqui, ó, o 12,9 aqui, ó. 12,9 aqui. O 19 vai estar para onde? O 19 vai estar para cá. Suponha que ele esteja aqui, ó, 19,2. Então nós vamos fazer o quê? 12,9 é menor do que 19,2. Tá certo? Assim a gente termina essa primeira aula. Eu quero que vocês façam a atividade da página 18, certo? Atividades da página 18, atividade número 1 e número 2, ok? Se tiver dúvida, manda para o grupo que a gente vai responder para vocês e depois a gente resolve ela no quadro aqui para vocês, ok? Bom estudo!